f de x é x elevado a x, tá? O primeiro passo, né, primeiro passo que a gente vai fazer, o primeiro passo que a gente faz, né, é explicitar quem é o domínio da função. Então, a primeira coisa é dizer quem é o domínio. Quem que é o domínio dessa função aqui? Para que valores de x essa função está definida? Né? Chamar de df, né, esse domínio. Os reais positivos, exatamente, né? Função exponencial, quer dizer, a função que tem, né, a variável aqui na base do exponencial, então, essa função, para que isso faça sentido, né, aliás, na base não, no expoente, né, para que isso faça sentido, de fato aqui, né, se a gente permitisse que o x fosse negativo, a gente teria problemas de raízes, 0 elevado a zero também é uma indeterminação, exatamente. Então, para evitar esses incômodos, esses problemas, o domínio dessa função, de fato, é apenas o conjunto dos reais positivos, né? Vou representar na notação de intervalo. Então, é o intervalo zero mais infinito. Esse é o domínio. O segundo passo é estudar a função em relação a crescimento e decrescimento. E para fazer isso, a gente precisa derivar. Tá? Então, nesse segundo passo, para estudar crescimento e decrescimento, a gente deriva a função, calcula a derivada dessa função. E para calcular a derivada dessa função, acredito que vários aqui estavam naquela aula extra que a gente fez, aquela aula bônus que a gente fez semana passada, né? Mas quem não estava, eu coloquei no YouTube, né? Coloquei lá no chat também a conta certinho para a gente fazer a derivada de funções do tipo f de x elevado a g de x, né? E, de fato, na hora de derivar essas funções, basta a gente derivar assim. Primeiro eu derivo fazendo de conta que a base é constante. E depois eu derivo fazendo de conta que o expoente é constante. Então, por exemplo, se aqui a base é constante, se fosse um a elevado a x, né, a derivada de a elevado a x não é a elevado a x ln de a? Então, a derivada aqui, essa primeira parcela da derivada é dada justamente assim. Então, a elevado a x ln de a. O a aqui, nesse caso, é x. Né? Mas, agora eu derivo fazendo de conta que o expoente é constante. Ou seja, se fosse x elevado a a, aí é função potência. Né? Derivada da função potência é a vezes x elevado a menos 1. Vocês concordam? Né? É assim que a gente deriva aqui. Então, vai ficar x vezes x elevado a x menos 1. Então, perceba, eu estou derivando fazendo de conta, não é, tá? Mas eu faço de conta que o expoente é constante. E aí a derivada seria assim. Né? Nem essa parcela sozinha é a derivada dessa função, porque a base não é constante. E nem essa daqui sozinha é a derivada dessa função, porque o expoente não é constante. Só que a hora que eu somo essas duas coisas, isso dá exatamente a derivada dessa função. Ah, mas isso dá certo sempre? Sempre. Qualquer função que você for derivar, que seja da forma f de x elevado a g de x, você pode derivar assim. Certo? Esse aqui seria a técnica prática para derivar esse tipo de função. Né? A justificativa disso está no processo que a gente usa para calcular essas derivadas, que é aplicar o ln nesse tipo de função para poder eliminar a potência, usar a regra do tombo, né, do logaritmo, para eliminar a potência, e aí a gente aplica a derivação implícita, uma série de coisas, para poder calcular essa derivada. Quando você faz esse processo, no final você percebe que a expressão que dá a derivada pode ser calculada justamente assim. Né? Nesse caso aqui, a gente pode até melhorar isso aqui, né? X vezes x elevado a x menos 1, concorda que isso volta em x elevado a x? Né? Isso aqui é x elevado a 1 vezes x elevado a x menos 1, né? Então fica x elevado a x aqui. Então isso aqui eu posso escrever como x elevado a x vezes ln de x mais 1.
ln de x mais 1. E agora a gente tem que estudar o sinal disso, porque o sinal da derivada nos dá informações sobre o crescimento e decrescimento da função. O sinal dessa expressão é determinado pelo sinal disso aqui, ó, ln de x mais 1. Vocês concordam? Né? Porque x elevado a x é sempre positivo. Então é isso aqui que manda no sinal da expressão. Né? A gente sabe dizer quando que o ln de x mais 1 é positivo, quando que isso é zero, quando que isso é negativo. Se tivesse que resolver esse tipo de problema, né? Uma equação, né? ln de x mais 1 maior do que zero. Como é que resolve esse tipo de coisa? Isso é tranquilo ou isso é problema? Então, isso aqui não é sempre positivo, não é, Renato? Né? Esse ln de x mais 1 saiu daqui, João Pedro. Ó, tá vendo esse x vezes x elevado a x menos 1? Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a x. Né? Isso aqui, ó, isso aqui tudo é igual, isso aqui é igual a x elevado a x. Vê se você concorda. Né? E aí eu coloquei esse x elevado a x em evidência, ó. Ficou x elevado a x em evidência, que multiplica ln de x, mais, se eu tirei x elevado a x daqui, sobrou 1. Aí apareceu, entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente resolveria, por exemplo, esse tipo de inequação, né? Ou melhor, primeiro vamos resolver a equação. Quando que ln de x mais 1 é zero? Então, ln de x mais 1 é zero quando o ln de x for menos 1. Vocês concordam? Que ln de x mais 1 é zero quando ln de x for menos 1? Concorda? Né? Como que apareceu essa derivada, João Vitor? Essa primeira parcela, a gente derivou essa expressão assumindo, ou fazendo de conta que a base é constante. Imagina que no lugar desse x aqui embaixo fosse um a, certo? E aí você quer derivar a elevado a x. Quem é a derivada de a elevado a x? Você concorda que a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a? Você concorda? Né? Isso também é valor de tabela. Né? É aqueles valores que você põe na sua tabelinha e tem ela do seu lado. Né? Então, essa expressão ela é a derivada dessa função, fazendo de conta que a coisa de baixo é constante, que a base é constante. Certo? Só que isso não é a derivada dessa função, porque, afinal de contas, a base não é constante, ela é variável, ela é x. Né? Aí o que a gente faz? A gente soma com a derivada, fazendo de conta que o expoente é constante. Quando a gente soma esses dois valores, essas duas formas de derivar, considerando ora a base constante, ora o expoente constante, a soma dessas duas derivadas dá a derivada do f de x elevado a x. Certo? Essa é a técnica, o método prático de cálculo dessa derivada. Tá bom? Ok, agora como é que eu calculo x? Maravilha. Como é que eu calculo x? ln de x é menos 1. Agora a gente lembra quem é a função inversa, né? Quem é a função inversa do ln. A função inversa do ln é a exponencial de base e, certo? Então, se eu aplico o exponencial de base e dos dois lados, do lado esquerdo cancela e vai ficar x, do lado direito vai ficar e a menos 1. Que é a mesma coisa, como disse o Gabriel, é a mesma coisa que 1 sobre e. 1 sobre e. Então, o ln de x é igual a zero quando o x for 1 sobre e. Quando que o ln de x vai ser positivo? Né? O ln de x mais 1 vai ser positivo quando o ln de x for maior do que menos 1. Você concorda? Concorda? Concordam também que a função exponencial de base e é uma função crescente?
Vocês concordam que essa função é crescente? Se essa função é crescente, e se ln de x é maior que menos 1, vocês concordam que e elevado a ln de x será maior do que e elevado a menos 1? Porque se ela é função crescente, é isso que significa, né? Se esse cara é maior que esse, e aplicado nesse, né, nesse primeiro, vai ser maior que e aplicado no segundo. Dizer que ela é crescente significa dizer que ela respeita ela mantém essa desigualdade. Se a função fosse decrescente, ela inverteria essa desigualdade. Né? Então, como e, exponencial de base e, é crescente, então essa desigualdade é mantida, eu posso manter a desigualdade aqui. Só que isso ali, isso que está escrito aí, é a mesma coisa que dizer que o x, né, isso aqui cancela, né? X é maior do que 1 sobre e. Preciso fazer o outro caso? Você consegue me dizer quando que o ln de x mais 1 vai ser menor do que zero? Vai ser negativo? Quando que ln de x mais 1 será negativo? Digam aí para mim. Eu já vou fazer no varalzinho aqui. Então, aqui a f'. Exatamente, Thales. Quando x estiver entre 0 e 1 sobre e. Né? Lembra que o domínio é só de 0 para frente. Então, ó, aqui vai ter 1 sobre e. 1 sobre e. A nossa função, a nossa derivada, melhor dizendo, ela é negativa de 0 até 1 sobre e. No 1 sobre e ela vale 0 e ela fica positiva para frente do 1 sobre e. Né? E isso vai significar que a nossa função f, né, quer dizer, aqui embaixo, a nossa função f vai ser, vamos só replicar aqui o mesmo varalzinho, né? Então, a nossa função f vai ser, nesse intervalo onde a derivada é negativa, como será a função f? Como será a função f? Digam aí para mim. Decrescente, perfeito. Né? E, então, aqui ela vai ser decrescente, e de 1 sobre e para frente, a nossa função vai ser crescente. Né? Derivada positiva. Por que eu não incluí o x elevado a x nessas duas contas? Porque, Luan, o x elevado a x é sempre positivo. Lembra que o nosso domínio é x maior que zero. Pega um número positivo e eleva esse número a ele mesmo. Você concorda que isso nunca vai dar negativo e nem zero? Isso vai ser sempre um número positivo? Né? 1 elevado a 1, 2 elevado a 2, e elevado a e, π elevado a π. Um número elevado a ele mesmo, um número positivo elevado a ele mesmo, sempre será positivo. Né? Então, como aqui na derivada eu só estou preocupado com o sinal, eu não preciso me preocupar com x elevado a x, porque o sinal de ln de x mais 1 vai ser o mesmo sinal da derivada. Porque a única diferença entre ln de x mais 1 e a derivada dessa função é que a derivada é ln de x mais 1 vezes x elevado a x. É por isso que nessas contas ele pode ser ignorado, porque ele tem sinal sempre positivo. Ou seja, ele não influencia no sinal da expressão. Professor. Entendeu? Perfeito. Beleza, então passo 2 está feito. Né? Vamos para o passo 3 agora. E o passo 3 é a concavidade. Né? Para fazer o passo 3, a gente tem que calcular a derivada segunda da função. Né? Ou seja, a gente pega a nossa derivada, então, vamos calcular f duas linhas de x aqui. Para calcular f duas linhas, eu vou pegar aqui a derivada, que deu x elevado a x, ln de x mais 1, e vou derivar. Né?
A derivada segunda é a derivada da derivada. A derivada deu essa expressão aqui. Então, é isso que a gente tem que derivar aqui. Então, vou usar a regra do produto, né? A regra do produto vai ser derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da primeira é a derivada de x elevado a x, que é o que a gente já calculou, não é? Na verdade, é justamente essa expressão que está entre colchetes aqui. Isso é a derivada da primeira, né? Isso é a derivada de x elevado a x. Então, vai ficar x elevado a x, ln de x mais 1, isso é a derivada da primeira, né? Vezes a segunda. A segunda é ln de x mais 1. Posso só colocar um quadrado aqui? Né? Isso aqui é derivada da primeira vezes a segunda. Me digam se vocês estão concordando, gente. Mais, não terminou ainda a derivada, né? Mais a primeira, que é x elevado a x, vezes a derivada da segunda, ou seja, a derivada de ln de x mais 1. Escrevam aí no chat quem é a derivada de ln de x mais 1, a derivada da segunda. Ou fala no áudio também, né? Perfeito, gente. 1 sobre x. Então, vai ficar aqui vezes 1 sobre x. Né? 1 sobre x. E... Ok. Essa expressão que apareceu aqui, ó. Essa expressão que apareceu aqui é a mesma coisa que... Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a x menos 1, né? Concorda? Que é o mesmo que x elevado a x menos 1. Agora, olhem bem para essa expressão e me digam qual é o sinal da derivada segunda. Então, ela é a soma disso com isso que está aqui embaixo. E lembra que o nosso domínio são os reais positivos. X maior que zero. Vocês concordam com o João Pedro e com o Danilo que essa função, a derivada segunda, é sempre positiva? Se a derivada segunda é sempre positiva, é porque, como é a concavidade dessa função? Vou colocar aqui. Derivada segunda e a função f. Concavidade é sempre para cima, perfeito. A nossa função aqui é o zero, né? Zero. A nossa função derivada segunda é sempre positiva, portanto, a concavidade da nossa função f é sempre para cima. Sempre para cima. Vamos para os próximos passos. A única parte que poderia ser negativa está elevada ao quadrado. Isso, exatamente, que é o ln de x mais 1, que foi a parte que determinou mudança de sinal da derivada, né, Renato? Foi justamente o ln de x mais 1 que fez com que a derivada mudasse de sinal. Só que na derivada segunda, essa expressão apareceu ao quadrado. Então, precisamente, é por isso que a derivada segunda é sempre positiva, porque a única coisa que poderia mudar o sinal está elevada ao quadrado. Agora a gente vai para o próximo passo, passo 4. O passo 4 é assim. Tem algum ponto onde a função não esteja definida, né, para o qual eu poderia calcular um limite lateral para x tendendo a esse ponto? Nesse caso dessa função, tem alguém assim? Talvez algum ponto fora do domínio que você consegue se aproximar desse ponto por pontos no domínio. O zero. É o único. Né? Os números negativos não dá para fazer limite. Né? Porque eu não consigo me aproximar de nenhum número negativo por pontos no domínio da nossa função. O único que se enquadra aqui, nesse passo 4, justamente o zero. Então, o quarto passo aqui, a gente vai calcular o limite
para x tendendo a zero, né? Aqui eu vou colocar só para ser explícito, tá? Mas nesse caso eu poderia colocar só limite para x tendendo a zero. Porque como o domínio é só o lado direito, é só os reais positivos, então x tender a zero já fica implícito que ele tende a zero só pela direita. Mas eu vou ser até redundante aqui nesse sentido, para deixar isso mais explícito. Então, esse é o limite que a gente quer calcular, x elevado a x. E esse limite a gente calcula usando regras de L'Hopital. Vocês já fizeram o cálculo desse limite uma vez? Fizeram? Né? Maíra também está dizendo que fez. A Bia também. Renato também. Eu vou fazer assim, bem rapidinho. Né? Então, a estratégia aqui aplica exponencial e ln para a gente poder eliminar essa potência. Né? Então, a gente vai escrever isso aqui como e elevado a ln de x elevado a x. E aí, aquela potência ali, a gente vai escrever, vai usar a regra do tombo, né, do logaritmo, para reescrever assim, x tendendo a zero pela direita, de e elevado a x vezes ln de x, né, usando aqui usando a regra do tombo, né, do logaritmo. Sem L'Hopital, acho que não, Danilo. Eu não me lembro, pelo menos, assim, de um jeito de calcular esse limite sem usar L'Hopital. Então, agora a gente calcula o limite do expoente dessa expressão. Apareceu um e elevado a uma coisa ali, né? Então, a gente calcula aqui, abre um parêntese aqui, né? E calcula o limite para x tendendo a zero pela direita de x vezes ln de x. Para poder usar L'Hopital, a gente tem que ter um quociente. Aqui eu tenho um produto. Então, a gente usa a manobra, né, de, ao invés de multiplicar por x, dividir por 1 sobre x, para obter o quociente que a gente precisa para usar L'Hopital. Então, ln de x dividido por 1 sobre x. Né? O qual é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Né? Quando x tende a zero pela direita, o ln de x vai para menos infinito, enquanto que 1 sobre x vai para mais infinito. Portanto, é um quociente do tipo infinito sobre infinito. Mudar de sinal não tem problema, tá? O sinal dos infinitos ser diferente não é um problema para usar o L'Hopital. Então, aplica aqui a regra de L'Hopital. Eu costumo colocar um LH, assim, em cima da igualdade, para indicar que eu estou aplicando o L'Hopital. E aí, aplicando o L'Hopital aqui, a gente vai ter limite x tendendo a zero pela direita, de derivada, então, L'Hopital, deriva em cima, deriva embaixo, né? Deriva em cima dá 1 sobre x. Deriva embaixo, derivada de 1 sobre x, posso escrever aqui rapidinho, menos 1 sobre x quadrado? Né? É derivada de potência, né? Derivada de x elevado a menos 1. E aqui, a gente faz meios e extremos, né? Isso vai ser limite para x tendendo a zero pela direita, de menos x ao quadrado dividido por x. Certo? O qual a gente pode cancelar o quadrado de cima com o x de baixo, e esse limite vai dar zero. Certo? Esse é o limite do expoente. Se o expoente ali vai para zero, para onde vai e elevado ao expoente? Digam para mim. Para 1, justamente. Isso aqui vai para 1, que é o valor do limite de x elevado a x. Né? E diga, Renato. Isso. A gente precisa aplicar o L'Hopital para conseguirmos descobrir o valor desse limite, né? Eu não sei o que você está querendo dizer com provar. De fato, assim, esse é o cálculo, né, usando a regra de L'Hopital,
que a gente precisa fazer para, de fato, verificar que o valor desse limite é 1. Né? E aqui foi. Né? Usei L'Hopital, aqui não tem mais nada que ser feito. Né? O valor desse limite é 1 e a conta é essa. Certo? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas, de fato, não tem nada faltando aqui, não tem nenhuma lacuna. Né? Fez isso aqui? Foi. Morreu o problema. Tá bom? Quinto passo. Quinto passo é a gente verificar a existência de assíntotas, né? Horizontais, oblíquas, 0 vezes ln de 0. Então, aí é legal a gente passar por essa etapa, né? Tudo bem, né? 0 vezes ln de 0, a gente concluiu aqui que é zero, né? O limite, né, de x ln de x, quando x vai para zero, de fato isso é zero. Mas fazer essa conta aqui eu acho que é legal, né? É legal saber que 0 vezes ln de 0, né? Entenda que isso é uma expressão que é entendida em termos de limites, né? Porque ln de 0 não tem sentido, né? Mas do ponto de vista dos limites, concordo que 0 ln de 0, 0 vezes ln de 0 é 0. Mas saber fazer essa conta acho que é legal, tá? Lá em cima não daria para fazer e elevado a ln de x, tudo isso elevado a x. É a mesma coisa, Gabriel. No fim você vai chegar na mesma coisa. Né? A potência de potência aí vai virar um produto. Ok? Pode ser que seja isso que o Renato esteja pensando realmente, né? Ln de 1 é igual a zero. Ln de 0 não está definido, né? Zero, Ln não está definido no zero. A gente pode pensar em termos de limites, o Ln de 0 como sendo menos infinito, né? Mas aí 0 vezes menos infinito é uma indeterminação, que a gente resolve aplicando o L'Hopital. Certo? É possível que tenha sido isso, então. Fazer diretamente seria errado, sim, porque 0 elevado a zero, em princípio, isso é uma indeterminação. Tá? Nesse caso, deu 1. Né? Mas 0 elevado a zero não é 1. Ok? Então, quinto passo, verificar a existência de assíntotas. Em outras palavras, dizer quanto que é o limite para x tendendo a mais infinito. Lembra que aqui eu não vou fazer x tendendo a menos infinito, né? Porque menos infinito está fora do nosso domínio. É só o limite em mais infinito que a gente faz aqui, de x elevado a x. Quanto que dá isso? Quanto que dá isso? Digam aí para mim. X elevado a x. E aí você manda o x, faz o x ficar cada vez maior. O que acontece com x elevado a x? Infinito. Um infinito com I maiúsculo. Né? É um infinitão esse aqui. Né? É um infinito maior do que o infinito do exponencial. Então, isso aqui, de fato, é mais infinito. Né? Bom, será que tem assíntota? Como que a gente faz para saber se tem assíntota, né? O primeiro critério para saber se tem assíntota é calcular o limite da nossa função, que no caso é x elevado a x, dividido por x. Né? Você calcula o limite de f de x dividido por x, se esse limite for finito, então essa função tem chance de ter assíntota. Nesse caso, vamos ver quanto que dá esse limite. Né? X elevado a x dividido por x, vocês concordam que é x elevado a x menos 1? Que também é infinito. Também é infinito. Se você pegou a sua função, dividiu por x e calculou o limite, e esse limite deu infinito, a conclusão é que a função f de x igual a x elevado a x não possui assíntota. Não possui assíntotas.
A gente já descobriu que ela não tem assíntotas verticais no passo 4, né? Porque para ela ter assíntota vertical, esse limite aqui tinha que ter dado infinito, mais ou menos infinito. Então, ela, como ele deu um número, ela não tem assíntota vertical. E aqui também, essa função não tem assíntota nem horizontal, porque esse limite deu infinito, e nem oblíqua, porque esse segundo limite deu infinito. Certo? Sim, sim, exatamente. Aqui é direto, né? X vai para infinito, isso aí é infinito elevado a infinito. Infinito elevado a infinito é um infinitão, assim, né? Aquele infinito poderoso, né? Tudo bem, gente? Agora, bom, teria um sexto passo que é investigar a existência de raízes. Essa função x elevado a x não tem raízes. Não existe nenhum valor de x positivo que anule a função x elevado a x, né? Então, de fato, a função não tem raízes. Então, agora é partir para o esboço do gráfico mesmo, né? Fazer o desenho. Então, vamos fazer. A gente tem que juntar todas as informações importantes, né? Se teve ponto crítico, né? Se esse ponto crítico era máximo, mínimo, o que que era, né? Se teve ponto de inflexão, e juntar todas as informações que a gente encontrou. Então, qual foi as primeiras informações que a gente teve, né? Primeiro, tá aqui, né? O domínio é só os reais positivos, e a gente descobriu, né, no segundo passo, que a função aqui, né? A função é decrescente de 0 até 1 sobre e crescente de 1 sobre para frente. Ou seja, 1 sobre não apenas é um ponto crítico da função, como é, de fato, um ponto de mínimo. Né? Aliás, um ponto de mínimo global dessa função. Concorda? Ponto de mínimo global. E aproveitando que essa folhinha já está aqui, a concavidade da nossa função é sempre para cima. Certo? Sempre para cima. Então, vamos juntar todas essas informações, mais as últimas que a gente descobriu aqui agora, né? E usando-as para fazer o desenho do gráfico. Então, x de x, o domínio, né? Então, é só daqui para frente, de 0 para frente, de 0 em diante. Quando a gente fez o limite de x elevado a x, quando x tendia a 0 pela direita, quanto é que deu esse limite mesmo? Então, a gente, né? Voltando aqui, o limite de x elevado a x, para x tendendo a 0 pela direita, deu 1. Né? Então, não significa, né, que 0 elevado a 0 é 1. Por isso, a gente põe uma bolinha aberta aqui, assim, ó. Uma bolinha aberta, aqui seria o ponto 1. E, de fato, a nossa função, conforme o x for se aproximando, de 0 pela direita, a nossa f de x ela vai se aproximando dessa bolinha aberta aqui. Né? Beleza. Agora, outro cara importante aqui é o 1 sobre e. Vou colocar ele por aqui, assim. 1 sobre e. De 0 até 1 sobre e, a função cresce ou decresce? Decresce. Né? E a concavidade é para cima. Aliás, a concavidade é sempre para cima. Depois, de 1 sobre e para frente, a conclusão é que a função agora vai crescer. Né? E ela vai continuar com concavidade para cima. E quando o x for para mais infinito, ela vai para mais infinito sem assíntota. Né? Já pintou o desenho assim na mente de vocês? Só de eu descrever essas características? Então, ó, ela tem que decrescer daqui dessa bolinha aberta até chegar até aqui embaixo, até o 1 sobre e. Né? E daqui para frente ela vai ter que crescer, a concavidade é sempre para cima, e ela vai ter que ir para infinito sem comportamento assintótico, ou seja, sem se aproximar de reta nenhuma. Me diz
se o desenho brilhou na mente de vocês só de olhar, só de juntar essas características. Porque isso é o que é para acontecer sempre, gente. Passou por todas essas etapas, juntou todas essas informações, o gráfico brilha na nossa cabeça, né? Se estiverem todas certinhas, todas encaixando, você vê que não tem outra possibilidade, nesse caso, não tem outra possibilidade, a não ser isso aqui, ó. Esse é o aspecto do gráfico da nossa função. Aqui tem o nosso ponto de mínimo aqui, né? Aqui seria o 1 sobre e elevado a 1 sobre e, né? Não vou colocar ali porque é um número chatinho de escrever. F de 1 sobre e. Né? Então, isso aqui é f de x elevado a... f de x igual a x elevado a x.